Evangelho de João 14, 16 e 17. Diz o seguinte, palavra do Senhor, palavras do próprio Cristo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Até aqui, até o versículo 17, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa palavra. Amém. Irmãos, irmãs, Cristo, Ele tem um cuidado, mas não é qualquer cuidado. Cristo, Ele tem um cuidado todo especial em relação a nós, que somos o seu povo, seus discípulos, seus seguidores. Na prática, nós estamos afirmando que continuamente, Cristo, Ele cuida e cuida dos seus discípulos. Continuamente, Cristo cuida e cuida dos seus discípulos. É uma atenção especial, conforme nós estamos a falar, que envolve não só os discípulos do passado, mas envolve também os discípulos do presente e vai envolver também os discípulos do futuro, ou seja, aquelas pessoas que pela graça forem chamadas para a salvação. A gente pode concluir que em nenhum instante, absolutamente nenhum instante, a sua igreja, o seu povo, os seus discípulos, eles ficam descuidados. Não, jamais. Esse texto de João, capítulo 14, versículo 16 e também o versículo 17, é um exemplo disso que nós estamos falando, que nós estamos destacando. O Senhor Jesus Cristo, dentro desse contexto, ele estava consciente da brevidade da sua partida, ou seja, que em breve ele partiria e deixaria os seus discípulos. Cristo, ele tinha consciência de que seria traído, de que seria preso, de que seria humilhado e percorreria tudo aquilo que nós chamamos de via crucis, que culminaria em quê? Culminaria na sua morte em favor dos nossos pecados. Contudo, entretanto, a morte de Cristo, ela não seria um fim, não jamais. Conforme nós temos na palavra, conforme nós já estudamos, Cristo, ele ressuscitaria dos mortos para ser glorificado à destra, à direita do Pai. E ele conforta seus discípulos, prometendo-lhes justamente o Espírito Santo, quando isso se desse, quando isso acontecesse na sua vida. Então veja, foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Cristo, em nenhum só momento, ele descuida dos seus discípulos. Não. Ele cuidou deles enquanto esteve aqui com eles na terra, e quando estava próxima à sua partida, ele fez essa promessa de enviar o Consolador para seguir nessa mesma tarefa, para seguir nesse mesmo trabalho, ou seja, de cuidar e cuidar dos seus discípulos. Então, é sobre essa promessa, ou seja, a promessa do Consolador, a promessa do Espírito Santo, que nós vamos estudar, que nós vamos considerar na manhã de hoje. Nós precisamos sempre lembrar, nós precisamos sempre entender que a presença do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo não foi um acidente de percurso, não, jamais. O envio do Espírito Santo, ele estava nos planos de Deus, ele estava no propósito de Deus, como de fato aconteceu, e Cristo, ele promete aqui nessa passagem. Então, o tema da nossa aula hoje pela manhã é a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. E basicamente, a gente vai desenvolver esse tema dividindo esse tema em 3 pontos, em 3 divisões, literalmente falando. Em primeiro lugar, a gente vai observar que os próprios profetas
antes mesmo do envio do Espírito Santo, na verdade, centenas de anos antes do envio do Espírito Santo, eles já haviam falado desse fato, dessa realidade. Vai ser o primeiro momento da nossa aula. No segundo momento da nossa aula, a gente vai considerar a promessa em si que Cristo faz do envio do Espírito Santo, conforme nós encontramos aqui em João 14, 16 e 17. E aí, no terceiro momento, a gente vai ver o que significa, o que é que representa o envio do Espírito Santo, o cumprimento dessa promessa. E no final, na nossa conclusão, a gente vai fazer pelo menos uma aplicação de ordem prática para a gente poder fechar aqui o nosso assunto. Então, basicamente é esse o nosso roteiro na manhã de hoje, ok? Então, antes da gente prosseguir na consideração dos pontos propriamente dito, dentro dessa palavra introdutória, ficou alguma dúvida, ficou alguma pergunta, alguém tem alguma observação sobre isso que a gente falou no início da nossa aula? Tudo entendido, tudo esclarecido? Muito bem, então vamos lá, vamos começar a trabalhar os pontos. Em primeiro lugar, as promessas proféticas do Espírito Santo. As promessas proféticas do Espírito Santo. Cristo, ele não foi o primeiro a tratar das promessas relacionadas ao Espírito Santo. Muitas vezes você pode ver essa passagem aqui que a gente leu, João 14, 16, 17, e pensar, aqui foi o primeiro instante, aqui foi o primeiro momento, aqui foi a primeira promessa que a gente vê na palavra acerca da vinda do Espírito Santo. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, jamais, jamais. Antes dessa promessa que a gente tem aqui em João 14, os profetas, lá no Antigo Testamento, eles predisseram que o Espírito Santo viria de forma abundante, de forma intensa, de forma indistinta em relação às pessoas. Conforme a gente já estudou em estudos anteriores, o Espírito Santo ele já existia. O Espírito Santo ele já atuava no Antigo Testamento. E nós tivemos uma aula específica acerca disso. Que o Espírito Santo ele atuou na criação, que o Espírito Santo ele atuou e atua na providência, que o Espírito Santo ele atuou na capacitação de homens lá no Antigo Testamento, que o Espírito Santo ele atuou no processo de revelação. Então a gente vê por todo o Antigo Testamento várias ações que nos são desenvolvidas pelo Espírito Santo. Então, ele já era uma realidade, e não qualquer realidade. Ele, o Espírito Santo, já era uma realidade ativa, presente, operante lá no Antigo Testamento. Mas a gente não pode desconsiderar, e a gente precisa ter isso muito claramente na nossa mente. Haveria, meus irmãos, minhas irmãs, um momento na história que nós chamamos de história da redenção. Essa história na qual nós estamos inseridos, nós, povo de Deus. Ou seja, nessa história da redenção, que o Espírito Santo ele seria manifesto. Que o Espírito Santo ele seria experimentado intensamente por todas as pessoas sem distinção. E é justamente acerca disso que os profetas lá no Antigo Testamento, eles fizeram referência, eles fizeram justamente algumas profecias. Acerca desse ponto, um grande estudioso da palavra de Deus, já falecido, John Stott, ele fala o seguinte em relação a esse ponto. Que ponto? Que desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo já existia, e que desde o Antigo Testamento, os profetas já faziam referência sobre essa vinda do Espírito Santo de maneira diferenciada. Olha só o que John Stott ele falou, abro aspas. Mesmo assim, alguns profetas predisseram que nos dias do Messias, ou seja, nessa dispensação que a gente vive a partir do nascimento de Jesus Cristo, Deus ele concederia uma difusão, um derramamento liberal do Espírito Santo que seria nova, que seria diferente, bem como, complemento de John Stott, acessível a todas as pessoas, sem diferença, sem distinção. Então, o ponto que eu queria que vocês absorvessem justamente é esse.
Cristo, aqui em João, ele faz a promessa acerca do envio do Espírito Santo? Sim, Cristo faz. Mas isso significa dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo não existia, não agia? Não, ele já agia e já existia. E no mesmo Antigo Testamento, os profetas, eles anteveram essa realidade. Que realidade? O derramamento abundante do Espírito Santo sobre toda a carne, sem distinção. Então, quando a gente vê, irmãos e irmãs, a palavra de Deus, quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a gente percebe vários profetas sendo levantados por Deus e fazendo justamente esse anúncio e fazendo justamente essa proclamação. Que proclamação? Nos dias do Messias, na dispensação da graça, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, diferentemente do que acontecia nas suas operações lá no Antigo Testamento. Quer ver alguns exemplos desse fato? Quer ver alguns exemplos dessa realidade? Vamos observar algumas dessas profecias. Abram, por favor, aí as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. A gente vai ver dois textos pelo menos, dentro do profeta Isaías. O primeiro deles é lá no capítulo 32. Por favor, abram aí. Isaías, capítulo 32. Versículos 14 e versículo 15. Isaías 32, 14 e 15. Quem saberia aqui me informar qual foi o tempo do exercício ministério profeta de Isaías? Quando foi que ele começou a profetizar? Qual foi o tempo na história humana? Qual foi? Hein? Quando foi que o livro do profeta Isaías, quando foi que o seu ministério foi desenvolvido? Qual foi o tempo? 700 anos antes de Jesus Cristo. 700 anos antes de Jesus Cristo, Isaías, ele já falava acerca da vinda do Espírito Santo. Olha só o que ele diz. Isaías 32, versículo 14 e versículo 15. Eu vou ler só essa parte da profecia, só para destacar aquilo que eu quero, mas a profecia toda é bem interessante. Olha só, Isaías fala: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Ofel, meus irmãos, era parte do monte onde estava instalado o templo, ficava ao leste, era a parte mais alta, vamos assim dizer, ficava colada na parede do templo, entendeu? Então, Isaías está falando sobre alguns aspectos aqui geográficos relacionados à cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, lá no Antigo Testamento. Então ele diz, Ofel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Versículo 15, olha só, aqui no versículo 14, Isaías faz uma profecia em relação àquilo que iria acontecer com Jerusalém. Ela seria invadida, ela seria destruída, ela seria levada 70 anos para o cativeiro da Babilônia, ela retornaria, mas não voltaria mais com a independência política que ela tinha, seja no tempo de Davi, seja no tempo de Salomão, dos demais reinos, até o seu exílio. Não era mais. Então, isso primeiramente se daria, e depois, o que é que aconteceria? Olha só, até que se derrame sobre nós, o quê? O Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Então, Isaías aqui vê aquilo que a gente chama de processo de restauração do povo de Deus. E espiritualmente falando, isso aconteceu quando? No envio do Messias. Quando Cristo ele começou o seu ministério e espiritualmente falando, ele estava desenvolvendo aqui o reino do Senhor. Então, Isaías, ele destaca dois momentos interessantes no povo de Deus. No Antigo Testamento, quando Judá foi alvo do juízo de Deus e, de certa forma, sofreu as consequências como nação, e de um novo tempo, de uma nova era, que seria inaugurada pelo Messias,
onde ele instauraria o reino, não um reino físico, como existia no Antigo Testamento, mas um reino espiritual. E paralelamente a esse fato, o que é que aconteceria? O Espírito Santo ele seria derramado do alto para, ou no povo de Deus. Então, Isaías aqui tem essa visão, e de uma coisa para outra, centenas de anos de diferença. Então ele tem essa visão do passado, do futuro, daquilo que aconteceria no povo, ao povo de Deus. Então, olha só, Isaías falando sobre o Espírito Santo. E nesse período o Espírito Santo já agia, já atuava, mas aqui é um novo aspecto. É esse derramar abundante do Espírito Santo, que só seria visto quando? Na nova dispensação, com a vinda do Messias. Um pouco mais adiante, abram aí, Isaías 44, versículo 3. O que chama a atenção nesse texto que a gente vai ler? Isaías ele é mais preciso acerca daquilo que o Espírito Santo faria. Lá em Isaías 32, ele diz que o Espírito Santo seria derramado lá do alto, nesse período de restauração espiritual, que seria promovido pelo Messias, dada a sua vinda. E aqui, no seu sentido mais específico, ele mostra aquilo que esse Espírito iria fazer, uma das suas operações. Na próxima aula, domingo que vem, a gente vai observar esse tema de maneira mais específica, as operações do Espírito Santo, na vida do Messias, na vida dos crentes e no reino de Deus. A gente já vai ver um relance hoje. Semana que vem a gente detalha mais, certo? Então, olha só, Isaías 44, versículo 3. Olha só o que Isaías fala acerca do Espírito Santo, sobre essa nova realidade que seria vivenciada. Olha só, ele diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. E ele complementa Isaías, derramarei quem? O meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então aqui Isaías ele fala de um derramar do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Ele é mais específico, ele é mais claro. Então, os profetas eles tinham essa visão. O Espírito Santo já está atuando através de nós. O Espírito Santo já atua agora, durante o nosso ministério. Mas haverá um momento lá no futuro em que ele vai ser derramado em abundância. É o que a gente chama de difusão do Espírito Santo, conforme a gente vai observar lá na frente, no terceiro ponto da nossa aula. Ok, meus irmãos? Então, Isaías fala do Espírito Santo? Sim. Fala dessa nova realidade do Espírito Santo? Sim. Isaías é o único que fala acerca disso? Não. Se você avança mais um pouco dentro do relato dos profetas, e se você chega no profeta Ezequiel, que profetizou ali por volta do ano 590 antes de Jesus Cristo, você percebe que Ezequiel também vai nesse mesmo caminho, visualizando esse período diferenciado que iria ser experimentado no povo de Deus com a descida abundante do Espírito Santo. Abram aí, por favor, Ezequiel 36. Aqui a gente vê de maneira mais específica a atuação do Espírito Santo conforme a promessa do profeta. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. E você vai observar, pelos registros de Isaías, que ele está falando de uma coisa futura. Ele não está falando de uma coisa presente no seu tempo. Não, ele está olhando para frente, ele está enxergando para frente. E conforme eu falei, Ezequiel ele profetizou aproximadamente no ano 600 antes de Jesus Cristo. Veja, Isaías profetizou no ano 700 antes de Jesus Cristo. Depois vem Ezequiel, ano 590 antes de Jesus Cristo. Então eles estão vendo para frente e não na sua realidade presente. Olha só, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Olha só, Ezequiel 36, 26 e 27. Diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, futuro, e porei dentre vós espírito novo. Complementa Ezequiel: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha só o complemento no versículo 27. Porei dentre vós o meu... Está vendo aí? Olha a promessa aí do Espírito, sendo dada ao povo de Deus.
Como consequência, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Aqui Ezequiel está fazendo uma profecia relacionada a essa dispensação, meus irmãos, que a gente vive hoje, a partir da vinda de Jesus Cristo e da consumação da sua salvação lá na cruz do Calvário. Nós que estamos vivenciando essa realidade já do cumprimento da promessa do Messias. E conforme Ezequiel fala, Deus iria dar do seu Espírito, Ele iria colocar o seu Espírito no nosso coração, esse Espírito iria nos conduzir, para que assim nós pudéssemos fazer a palavra do Senhor, obedecer, melhor dizendo, a palavra do Senhor, que é a realidade que hoje nós vivemos. Então, essa realidade que nós experimentamos hoje, ela foi profetizada onde? Lá atrás, lá no Antigo Testamento. Não foi uma novidade do Novo Testamento. Não, muito pelo contrário. Mas um fato que os profetas, eles já diziam na sua época, no seu tempo. Então, Isaías fala, Ezequiel fala. Terceiro lugar, Joel. O profeta Joel falou acerca disso. Joel, ele foi um profeta mais antigo do que o profeta Isaías, mais antigo do que o profeta Ezequiel. O profeta Joel, ele exerceu o seu ministério por volta do ano 835 anos antes de Cristo. 835 antes de Cristo. Então veja que ele é mais velho do que Ezequiel, ele é mais velho do que Isaías, e nas suas profecias ele vê justamente essa realidade. A descida do Espírito Santo sobre toda a carne sem distinção. Abram aí, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Abra aí no capítulo 2, versículos 28 e 29. Joel 2, é antes de Amós, viu? Versículo 28 e 29. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Os profetas menores são um pouco mais difíceis, né, da gente localizar. São menorzinhos. Joel 2, verso 28 e 29. Olha só o que o profeta fala 835 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Olha só o que ele diz, ó. E acontecerá, futuro, depois, veja, que derramarei quem? O meu Espírito sobre toda a carne, aqui ser humano. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então seria uma bênção não só para o povo de Israel, mas seria também uma bênção para os gentios. É interessante que aqui você vê a promessa da descida abundante do Espírito Santo. Aqui você vê a promessa da descida indistinta do Espírito Santo. E você observa que quando o Espírito Santo ele é derramado lá no Pentecostes, quando Pedro se levanta e vai fazer a primeira pregação cristocêntrica após a descida do Espírito Santo, pregação essa que converteu aproximadamente 3.000 pessoas, dentro da pregação, Pedro diz que essa profecia havia se cumprido no Pentecostes, na descida do Espírito Santo, quando os discípulos ali falaram em outras línguas. Abram aí, por favor. Abram aí, por favor. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui você vê o cumprimento da profecia, meus irmãos. Cumprimento da profecia.
Só para a gente entender um contexto, olha só, a partir do versículo 14, olha só. O Espírito Santo havia descido, os discípulos estavam falando em outras línguas, parênteses, línguas e idiomas, viu? Não era línguas estranhas não, como as pessoas defendem hoje, que não existe isso mais não. A gente vai ver lá na frente que isso acabou, isso não existe mais, faz 2000 anos que isso acabou. 2000 anos, ok? Versículo 14, diz o seguinte, ó. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, eles estavam falando em outros idiomas, então eles não estavam entendendo. Como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Versículo 16. Mas o que ocorre, olha só agora, como ele vai ligar o fato do Pentecostes à profecia de Joel. Como ele vai ligar essas duas coisas. Olha só o que ele diz, ó. Versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Esse texto que a gente acabou de ler agora. Foi que Joel disse: acontecerá nos últimos dias, e nós, irmãos e irmãs, estamos vivendo a dispensação dos últimos dias. Nós estamos nos encaminhando para a consumação de todo o processo de redenção. Aí você pode dizer, mas já são 2000 anos, pastor. Eu sei, mas para Deus, um dia é 1000 anos. 1000 anos, um dia. Então, estamos nesse período da história. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eles começaram ali. Morte, ressurreição de Jesus Cristo, descida do Espírito Santo, e estamos aqui, ainda nesse mesmo período. Então, ó, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e ele complementa, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Versículo 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então veja, o cumprimento dessa profecia de Joel. Repito, 835 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Então, a gente percebe, a partir desses relatos, que desde o Antigo Testamento, sempre houve uma promessa de Deus, uma promessa divina de enviar o Espírito Santo. Esse envio, o envio do Espírito Santo, ele inauguraria uma nova era na história do povo de Deus, aquilo que a gente chama de Era do Espírito Santo. É o período que nós estamos vivendo, a Era do Espírito Santo. Nesse período no qual nós estamos inseridos, o Espírito Santo ele viria habitar de forma abundante, de forma universal no povo de Deus, e a gente vai ver lá na frente, unindo pessoas de raças, tribos, povos e nações diferentes, sobre toda a carne, no seu sentido indistinto. Então, em primeiro lugar, você vê as promessas proféticas lá do Antigo Testamento, concernente a quê? A vinda do Espírito Santo. Entendido até aqui, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta nesse ponto? Tá claro? Beleza. Em segundo lugar, para a gente não perder o fio da meada, a promessa de Cristo sobre o Espírito Santo. Veja, os profetas falaram, já vimos. Essas profecias, elas têm cumprimento, de certa forma, já vimos. E agora eu queria que a gente voltasse um pouco a nossa atenção para aquilo que Cristo prometeu e as suas implicações sobre a vinda do Espírito Santo. Voltem aí, João 14. Voltem aí, João 14. João 14, 16 e 17. Dentro daquele contexto, Cristo está consciente da sua partida, ele procura confortar os seus discípulos. Dentro dessa palavra de conforto, ele diz que os discípulos não estariam sós, que seria enviado o Consolador, o Espírito da Verdade. Então ele reforça o que os profetas já haviam falado. Olha só, João 14, 16 e 17. Cristo disse:
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Porque Cristo era o primeiro Consolador, mas não estaria para sempre com os discípulos, porque estava próximo à sua partida e morte. Mas ele promete que os discípulos não ficariam sós, porque outro Consolador viria da parte do Pai. E ele especifica no versículo 17, quem é esse outro Consolador? Ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Complementa Cristo, se dirigindo para os discípulos, vós, discípulos, o conheceis, veja, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui Cristo ele promete aos discípulos o Espírito Santo. Ele faz essa promessa. Esse Espírito Santo seria o substituto. Por isso Cristo diz, outro Consolador. Cristo era o primeiro, depois viria o segundo, substituto de Jesus Cristo. O Espírito Santo assumiria a função que até então estava sendo desempenhada por Jesus Cristo, de estar ao lado dos seus discípulos para ajudá-los e auxiliá-los. A palavra Consolador, de onde vem a palavra advogado, no original, a palavra Paracletos, que significa justamente isso, aquele que se coloca ao nosso lado para nos ajudar e defender as nossas causas. Cristo fazia isso enquanto ele estava aqui com os discípulos, ao longo de todo o seu ministério terreno, mas ele sabia que partiria. Porém, os discípulos não ficariam sozinhos, porque outro Consolador, um substituto de Jesus Cristo, viria para tomar o seu lugar e para executar a sua função. E quem era esse? O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Era a profecia, ou melhor dizendo, era a promessa de Jesus Cristo para os seus discípulos. E acontece uma coisa interessante, meus irmãos. Acontece uma coisa muito interessante com isso, ou a partir disso. Veja, Cristo, ele não era o Consolador, que estava com os discípulos ao longo de todo o seu ministério terreno. Cristo, ele iria morrer, ressuscitar, ascender aos céus, ser entronizado à direita de Deus. Lá, como acontece hoje, ele continua sendo o nosso Consolador, defendendo as nossas causas, nos auxiliando em nossas dificuldades. É por isso que João, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele fala justamente acerca disso. Abram aí, por favor. Olha só, que Cristo ele não parou de exercer o seu ministério consolador sobre nós. Olha só, João 2, versículo 1. João 2, versículo... 1 João 2, versículo 1. Lá na frente. João 2, 1. Ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, literalmente falando, Consolador, Paracletos. Temos advogado junto ao Pai. Quem é o nosso Consolador hoje junto ao Pai? João diz, Jesus Cristo, Ele é o nosso Consolador, que está nos céus, à direita do Pai, para nos consolar e para interceder por nós. Mas veja, quando Cristo ele envia o Espírito Santo, agora a gente não só tem um Consolador lá no céu, a gente tem dois Consoladores, um no céu e outro na terra. Do céu, Jesus Cristo, da terra, o Espírito Santo. Olha só que coisa fantástica. Abra aí, por favor, Romanos capítulo 8. Se um Consolador não fosse bastante, Deus dá dois para nós. Dois, entendeu? A gente tem um no céu e outro na terra. A gente tem um à direita do Pai e outro dentro de nós, fazendo as mesmas coisas, nos confortando, defendendo as nossas causas, nos auxiliando. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso é bênção demais. Olha só.
Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha só quem é o nosso Consolador na terra. Olha só quem é o nosso Consolador que está dentro de nós. Você tem dois, meu irmão. Você tem dois, minha irmã. Você tem um no céu e outro na terra. Você tem um à direita do Pai, outro dentro de você. Você precisa mais de quê? É por isso que é inadmissível um crente viver reclamando, murmurando. Ele não sabe o que é em Cristo Jesus. Ele não sabe o que tem em Cristo Jesus. Ele perde a escola dominical no domingo sobre o Espírito Santo. Por isso que vive com essa visão limitada acerca das coisas. Olha só, versículo 26. Também o Espírito, falando do Espírito Santo, semelhantemente faz o que conosco? O Espírito Santo faz o que conosco? Conforme o relato aqui de Paulo. Nos assiste, Ele é o nosso Paracletos. Ele é o nosso Consolador. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Veja, mas o mesmo Espírito intercede por nós, assim como Cristo está intercedendo por nós nos céus, sobremaneira. Como? Com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, mesmo naquilo que a gente não consegue falar. A palavra inexprimível aqui, no grego, é a palavra alaléu, do verbo laléu, que significa falar. Então, sem fala, o Espírito Santo ele intercede por nós. Sem falar, ele intercede por nós. Às vezes acontece isso. Às vezes a gente não consegue nem expressar palavras em nossas orações. Dada a angústia, muitas vezes, que nós temos nos nossos corações, não sai nada. Mas o Espírito Santo traduz todo o nosso sentimento para Deus. E assim Ele vai levando os nossos clamores, as nossas necessidades para o Senhor. Isso é o que significa essa expressão, gemidos inexprimíveis. Não é como alguns falam, né? O Espírito Santo está querendo gritar e você fica sentindo coisa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ok? Então veja, nós temos dois consoladores. O Consolador no céu, Jesus Cristo, ao lado do Pai. Nós temos outro Consolador na terra, o Espírito Santo, dentro de nós. E essa promessa que Cristo faz sobre o Espírito Santo, ela traz duas implicações que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer jamais. A primeira implicação: o Espírito Santo só se tornou realidade na nossa vida por causa da partida de Jesus Cristo. O Espírito Santo só se tornou realidade na nossa vida por causa da partida de Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse ido, o Espírito Santo não tinha vindo. Se Cristo não tivesse à direita do Pai, hoje a gente não teria o benefício do Espírito Santo. Então, obrigatoriamente, Cristo teria que morrer, ressuscitar, ascender aos céus, ser entronizado à direita do Pai, para que somente a partir de tudo isso, o Espírito Santo chegasse e estivesse dentro de nós. Olha só o que Jesus Cristo fala sobre esse fato. Abra aí, por favor. João capítulo 7. João capítulo 7. Então Cristo teria que experimentar a via crucis, sofrer pelos nossos pecados, garantir a nossa redenção, e esse processo findaria no envio do Espírito Santo. Então ele chegou a nós por causa disso. Olha só, Evangelho de João capítulo 7, versículo 38 e 39. Evangelho de João capítulo 7, versículo 37 e 38. Versículo 38 e 39, isso. Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, Isto ele diz com respeito a quem? O Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, em Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito até aquele momento não fora dado. Não é porque ele não existia, ele existia, mas não foi dado com um derramamento, com uma difusão de maneira abundante. Até então não. Por quê? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele tinha que ser glorificado para que o Espírito Santo pudesse ser enviado. Olha só, um pouco mais adiante, João 16, versículo 7. Olha só o que Cristo disse. Mas eu vos digo a verdade. João 16, 7. Convém-vos que eu vá. Cristo falando para os seus discípulos.
Porque se eu não for, o Consolador não, tá vendo aí? Eu tenho que ir para o Consolador poder vir, entendeu? Para vós outros, se porém eu for, aí Cristo garante, eu vou-lo enviarei. Então a primeira implicação da promessa de Jesus Cristo é que Cristo teria que partir para que o Espírito Santo pudesse vir. A segunda implicação do envio do Espírito Santo, a função do Espírito Santo é testemunhar de Jesus. A função do Espírito Santo é testemunhar de Jesus. Olha só, João 16,14. João 16,14. Olha só o que Cristo disse em relação ao Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O ministério do Espírito Santo, ele tinha como objetivo glorificar a Jesus Cristo. Não era glorificar a Ele mesmo, a si mesmo, mas glorificar a Jesus Cristo. Alguém falou uma coisa muito acertada, a título de ilustração, que ajuda bem a gente compreender essas coisas. Alguém já disse que o Espírito Santo é um holofote que joga a luz para Jesus. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz, todo o ministério que ele exerce, tem como alvo glorificar a segunda pessoa da Trindade. Isso ele faz quando ele nos guia à verdade. Isso ele nos faz quando nos lembra a verdade. Por que eu falo isso, meus irmãos? Por que eu falo isso? Porque hoje, infelizmente, existe uma atenção que é dada em demasia ao Espírito Santo e muitas vezes se esquece de Jesus Cristo. Não. A função do Espírito, o ministério do Espírito é glorificar Jesus Cristo. Por isso Cristo disse, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É por isso que Cristo disse lá em João 14, 26, que o Espírito Santo iria lembrar o ensinamento de Jesus Cristo que ele fez aos discípulos. É por isso que Cristo, lá em João 16, 13, disse que o Espírito Santo guiaria os discípulos em toda a verdade de Jesus Cristo. Então veja, tudo que o Espírito Santo faz, tudo aquilo que ele realiza, tem que ter como objetivo a glória de Jesus Cristo. Se não tiver, o conceito está errado. Porque não é um conceito que a gente encontra na palavra de Deus. E tudo isso, meus irmãos, nos ensina que há uma estreita relação entre o ministério de Cristo e do Espírito Santo. Por quê? Para que o Espírito viesse, Cristo teve que subir aos céus. Quando o Espírito Santo vem, ele glorifica a Jesus Cristo. E a necessidade que a gente tem de ter o Espírito Santo, porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o próprio Cristo no nosso coração. Você quer identificar uma pessoa que é salva? Você quer identificar uma pessoa que é remida? Ela deve ter o Espírito Santo na sua vida. Se não tiver, ela não é salva. Ela não é remida. Ela pode fazer parte da igreja, ela pode realizar coisas em prol da causa do Senhor, mas o que define um cristão é ter o Espírito Santo dentro do seu coração. Porque existe essa relação nos ministérios de ambos, tanto do Espírito como de Cristo, tanto de Cristo como do Espírito Santo. Ok? Então, em segundo lugar, é isso que eu queria mostrar para vocês. A promessa e as implicações da vinda do Espírito Santo em cima daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Terceiro lugar, o significado da vinda do Espírito Santo. O significado da vinda do Espírito Santo. A partir de tudo isso que nós vimos até aqui, primeiro ponto, segundo ponto, há uma pergunta extremamente importante. Há uma pergunta profundamente necessária. Que pergunta é essa? O que representa a vinda do Espírito Santo? Qual é o significado da vinda do Espírito Santo? Por que os profetas falaram acerca disso? Por que Cristo falou acerca disso? O que é que isso significa na sua essência? Primeiramente, a gente precisa destacar que o Espírito Santo ele não era uma realidade para os discípulos, uma novidade, melhor dizendo.
uma novidade para os discípulos. Eles já desfrutavam da presença do Espírito Santo. O próprio Cristo falou, lá em João 16:17, que ele habita convosco e estará em vós, e que o mundo não podia receber o Espírito da verdade. Isso Cristo estava se referindo às pessoas que não são salvas. Elas não podem receber, elas não conhecem, elas não entendem, elas não têm a presença do Espírito Santo nas suas vidas, mas os discípulos tinham. Tanto é que Cristo disse, ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo já era uma realidade na vida dos discípulos. Agora, o que a gente vê é que os discípulos iriam ter uma experiência diferenciada, porque eles iriam desfrutar da plenitude do Espírito de Cristo que havia sido glorificado à destra do Pai. Porque foi isso que aconteceu quando Cristo ele ascendeu aos céus. Ele foi glorificado. Abra aí, por favor, Atos capítulo 2. Já que a gente vai depois voltar para Atos 2 mesmo, a gente já pega esse versículo. Olha só o que representou, ou o que aconteceu, que resultou no envio do Espírito Santo. Essa nova realidade dos discípulos, eles iriam experimentar dessa presença abundante do Espírito do Cristo glorificado à destra do Pai. Olha só, Atos 2:33. Em relação a Jesus Cristo, Pedro diz: exaltado, pois, à destra de Deus, Jesus Cristo, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que fez o quê? Derramou isto que vedes e ouvis. Então, o envio do Espírito Santo, ele foi a comprovação de que Cristo, ele havia sido glorificado, exaltado à destra do Pai. Mas permanece a pergunta: o que é que significa essa vinda? O que é que significa esse envio? O que é que representa o envio do Espírito Santo? Agora eu vou responder. Irmãos, irmãs, o envio do Espírito Santo, da parte de Jesus Cristo, marcou o início da igreja em caráter universal. E quando eu falo universal, não é universal do reino de Deus não, viu? Não. A vinda do Espírito, o envio do Espírito, da parte de Jesus Cristo, marcou o início da igreja de Deus em caráter universal. Por quê? No Antigo Testamento existia a igreja de Deus. Existiam salvos. Mas só que, na sua maioria, a igreja de Deus, ela era composta por quem? Pelos judeus, que era o povo de Deus na antiga dispensação. Mas quando vem Jesus Cristo, quando há o envio do Espírito Santo, a igreja agora, ela toma uma nova forma. Ela não fica circunscrita, ela não fica limitada, ela não fica restrita aos judeus. Ela agora é uma igreja internacional, composta de pessoas de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. Então, é um período diferente e por isso nós estamos incluídos nessa nova realidade. Porque nós não somos judeus. E não obstante o fato de nós não sermos judeus, nós fazemos parte da igreja de Deus. Então, o envio do Espírito Santo marca justamente isso. A igreja que estava limitada ao povo de Israel, agora é uma igreja que está formada por gente de todas as nações, que nos inclui nesse processo, que explica a nossa inclusão na igreja de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo simboliza, na verdade, representa justamente isso. Representa justamente isso. Não foi sem razão, não foi sem motivo, que quando o Espírito Santo foi dado, qual foi o fenômeno que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, no Pentecoste? Qual foi o fenômeno? Hein? O Espírito Santo não foi dado em Atos 2? Qual foi o fenômeno que aconteceu quando o Espírito Santo foi dado? Os discípulos falaram em quê? Em novas línguas, novos idiomas, marcando justamente essa nova etapa. A igreja agora é internacional. É por isso que línguas, como dom, não é essa língua que ninguém entende, não é essa língua dos anjos, não. Isso é língua idioma. E eles falaram sim no passado. Eles falaram sim no passado. E quando isso aconteceu, repito, marcou essa nova etapa
na história do povo de Deus. Abram aí, por favor. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Olha só o que aconteceu quando o Espírito Santo foi enviado. Quando Cristo foi exaltado à destra do Pai. O Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu e foi derramado, olha só o fenômeno que aconteceu. Atos capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 4 e depois eu pulo do 9 para o 11. Não vai dar para ler tudo, mas esses dois blocos vai dar para a gente entender muito, muito bem isso aí. Eu estou já finalizando já a nossa aula. Estou já terminando, melhor dizendo. Abriram? Diz o seguinte, ó. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Todos os discípulos de Jesus Cristo. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados os discípulos. Versículo 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar, veja, em outras línguas, em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, línguas de várias nações, línguas de vários povos foram distribuídas ali para os discípulos. Eles começaram a falar. O Espírito Santo havia sido derramado. Cristo havia sido entronizado. Esse é o fenômeno que acontece. Aí mais na frente, no versículo 9, quando vai se especificar o que foi que aconteceu. Olha só, versículo 9. Isso fica tão claro, né, gente? Eu não sei porque os pentecostais, os neopentecostais, insistem em dizer que as línguas que eles falam é uma língua diferente. Não tem isso canto nenhum na Bíblia. Canto nenhum na Bíblia. O próprio texto aqui é autoexplicativo, só se você não souber a interpretação bíblica, que é o que muitas vezes acontece. Porque você vê aqui o fenômeno acontecer e você vê a explicação do fenômeno. Só se escrever, só se desenhar agora. Entendeu? Então, a explicação do fenômeno. Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas. Ele está descrevendo aqui várias regiões e países. E os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha só a explicação. Olha só. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Língua de anjo, aonde? Aqui é língua e idioma. Ele está explicando, entendeu? O fenômeno. Então, isso marcou essa nova etapa. O Pentecostes é um evento único. Por quê? Ele marca a entronização de Cristo à direita do Pai. Ele marca o envio do Espírito para o povo de Deus. E ele marca a origem da Igreja de Deus no seu sentido internacional. É por isso que o Pentecostes não pode se repetir. Foi um evento único, um evento ímpar, e ele não pode mais ser repetido, ele não pode mais ser reproduzido. Eu falo isso porque existem algumas músicas heréticas, vou abrir aqui um parênteses, e que muitas vezes acaba não expressando a verdade bíblica, e que a gente tem que ter um cuidado muito grande de analisar as músicas à luz da Escritura Sagrada. Se você for crente como eu, de 95 para trás, você vai saber disso que eu estou falando. Existia uma música, eu acho que eu não escutei mais, faz muito tempo mesmo, que dizia assim: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Quem se lembra dessa música? Os dinossauros. Os dinossauros da igreja, entendeu? 95 para trás a conversão, a gente sabe logo, entendeu? Então, como é que pode encher de novo?
Não pode. O Pentecostes foi um evento único, ele não é mais repetido. A gente tem que ter cuidado, meus irmãos. Quando a gente canta, a gente tem que analisar as músicas, porque muitas vezes a música é herética. Então, o Pentecostes não pode ser repetido. Não pode ser de novo, de novo, de novo. Não pode, de jeito nenhum. Não pode. Porque para que o Pentecostes acontecesse de novo, Cristo tinha que ser entronizado à direita do Pai. Isso já aconteceu, não acontece mais. O Espírito Santo teria que ser enviado em forma de fogo, em línguas. Isso não acontece mais, porque o dom cessou. A igreja teria que ser reinaugurada dentro do seu caráter internacional. Não pode mais, porque a gente já é povo de Deus. Então a gente teria que destruir tudo isso. Não dá. É melhor você jogar a música fora e crer de acordo com o ensino da palavra de Deus. Ok? Eu queria só fechar esse ponto. Estou me encaminhando para o final da aula. Eu queria aqui citar palavras do reverendo Leandro Lima, que ele fala e faz um comentário fantástico acerca disso. Eu vou só demorar um pouco, mas é muito pouco. Ele diz o seguinte, eu queria que vocês prestassem atenção, porque eu achei fantástica essa citação que ele fez. Fantástica. Ele diz o seguinte, abro aspas. No dia de Pentecostes, aconteceu algo novo, que jamais havia acontecido antes. Nesse dia, no dia de Pentecostes, a unidade da igreja foi estabelecida. Podemos ver o Pentecoste como uma espécie de Babel invertido. Achei fantástica essa ideia que ele teve. Porque o que foi que aconteceu lá em Babel? Houve a questão das línguas serem ali dadas. E o que foi que aconteceu? O povo se separou, não foi? No dom de línguas, cada um recebe a língua, mas eles são agora unidos no corpo de Jesus Cristo. Uma Babel invertida, entendeu? Babel, com as línguas, se separaram os povos. Com a vinda do Espírito Santo, através das línguas, os povos se unem agora dentro da igreja de Jesus Cristo. Eu achei legal essa sacada que ele teve. E ele segue. As línguas de todos os povos foram unidas no dia de Pentecostes, simbolizando a unidade da igreja em todas as nações e não apenas dentro dos limites de Israel. Então, é isso que significa a promessa da vinda do Espírito Santo. Agora nós somos um povo só, um povo de Deus, o corpo de Jesus Cristo. Não importa, brasileiro, americano, tanto faz, de toda língua, de toda tribo, de toda raça e de toda nação. O Espírito Santo veio consolidar essa nova realidade. E aqui fechando, bem rapidinho. O Espírito Santo não é uma pessoa nova apresentada no Novo Testamento, não. Desde o Antigo Testamento, profetas sinalizaram claramente quanto à sua pessoa e quanto ao seu ministério. O Senhor Jesus foi mais adiante, apresentando o Espírito Santo como seu substituto. Sua vinda seria algo muito importante, tanto na sua essência, como também no seu significado. O Espírito viria de maneira abundante, sobre o povo de Deus. E isso marcaria uma nova etapa na sua história, na história do povo de Deus, onde a igreja assumiria um caráter internacional, composta de todos, sem distinção de raça, de língua, de tribo e de nação. Resumo da nossa aula. E diante disso, o que é que a gente faz? E diante disso, como é que a gente deve agir? Meus irmãos, minhas irmãs, alegres, se regozije. Por quê? Porque o próprio Cristo se faz presente no seu coração através do Espírito Santo. E por isso hoje você é um componente da igreja de Jesus Cristo. Alegre-se com isso. Alegre-se com esse fato. O Espírito Santo, ele está no seu coração. Isso aponta que você é propriedade de Jesus e que você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Então, você não está só aqui nesse mundo. Estão lembrados da promessa de Jesus Cristo? Queria enviar o Consolador para que estivesse para sempre com os seus discípulos. Essa promessa está sendo cumprida hoje. Essa promessa vai ser cumprida até a consumação de todas as coisas.
Cristo estará sempre, continuamente nas nossas vidas e a sua presença ela se faz real através do Espírito Santo. Por isso hoje, eu, você, todos nós, compomos o povo de Deus. Não somos judeus, mas compomos o povo de Deus porque Cristo nos inseriu na sua igreja e a vinda do Espírito Santo comprova justamente esse fato, essa realidade. Então, louvado seja Deus por essa bênção, louvado seja Deus por esse benefício, e por isso nós devemos nos alegrar nele, na pessoa de Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, e domingo que vem, se Deus quiser, vamos aprender mais sobre o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém.